Olá, mais uma vez com vocês, aula 6, Biologia, professor Cornélio, extensivo, aula de número 6. É um prazer imenso continuar com você, é um prazer imenso tê-lo acompanhando as nossas aulas, curtindo as nossas aulas e se preparando para o Enem 2015. Arrasa Enem, não esqueça! Esse é o objetivo para 2015, para que você consiga a tão sonhada vaga, seja ela de forma direta, seja ela conquistando uma bolsa de estudo numa instituição por uma nota excelente do Enem que você vai tirar. Fique firme, leia, busque, se integre do conteúdo para que você tenha um desempenho muito significativo. E claro, você estando conosco, nós ficamos felizes. E, claro, tentando trabalhar com vocês aspectos dessa disciplina maravilhosa que é a biologia. Biologia que, obviamente, é uma das disciplinas que integra a ciência da natureza, que acompanha também a física e, obviamente, a química. E claro, vai chegar aquele momento tão esperado onde o professor de Química, Paulo, o professor Dalton, o professor de Física, o professor Elton e o professor Cornélio, o professor Geraldo estarão juntos na ciência da natureza. Juntos para, obviamente, trabalhar aspectos bastante comuns que integram as áreas. Costumo dizer para os meus alunos que o eixo temático energia, o eixo temático meio ambiente e o eixo temático saúde são os eixos mais contemplados dentro das 30 habilidades, das 8 competências do Enem, da matriz do Enem, da ciência da natureza. E claro, teremos momentos muito especiais onde vamos estar integrando conhecimentos de biologia com sociologia, com história, com geografia, da mesma maneira como com outras disciplinas também que vão desfilar com a filosofia. Hoje vamos continuar com vocês falando um pouco de fisiologia. Então, arrasem no Enem comigo, fisiologia digestória. Vamos lá trabalhar mais um pouquinho com vocês. Nós vamos falar de aspectos bastante relevantes hoje, relacionados, a aspectos de fisiologia. E claro, a fisiologia que nós vamos iniciar é a fisiologia maravilhosa do tubo digestório. Hoje nós não falamos mais em sistema digestivo, mas digestório. E vamos falar com vocês sobre aspectos bastante relevantes de digestão. Nessa aula 6 destacamos aqui, primeiro conceito importante. Você observa que cesta linda de frutos, né? Temos fruto, temos botânico. Temos fruta não botânico. Fruta é aquilo que tem sabor. Fruto é aquilo que resulta do desenvolvimento de um ovário, de uma flor. Nutrição. O que é nutrição? Claro que talvez você já ouviu falar que o indivíduo ele se encontra desnutrido, subnutrido, ele precisa de nutrientes, etc. Claro, tem muitas coisas que tem a ver aí, nutrientes, subnutrido, desnutrido e etc. O que vem a ser nutrição? Então olhe lá com carinho a definição que nós colocamos para você. Nutrição é um conjunto de processos que englobam, olhem só, englobam o quê? A obtenção, a quebra, a absorção e a produção de energia. Então a nutrição ela engloba a obtenção, a quebra, a absorção e a produção. Então vários aspectos a nutrição. E nós vamos discutir alguns desses aspectos com vocês. Tá? Aqui nós temos a famosa pirâmide alimentar, que já foi contemplada de forma indireta no Enem. Os nutrientes que compõem uma pirâmide, eles podem ser de 3 categorias básicas. Nós vamos ter nutrientes de função plástica. Um exemplo clássico, as proteínas. Temos nutrientes de função energética. Por exemplo, os carboidratos, os açúcares, ou glícides ou glicídios, ou hidratos de carbono. E, como exemplo, claro, vamos ter os açúcares e os lipídios, as gorduras. E função reguladora, como as vitaminas. Numa pirâmide alimentar, você observa que a base dessa pirâmide ela é formada por quem? Sementes, grãos e outros cereais. Ou seja, na base dessa pirâmide, nós temos elementos energéticos. Depois vamos ter aqui, seguindo um pouquinho, os vegetais. Vamos ter aqui frutas, entre aspas, os frutos, vegetais de um modo geral. Tá? Nesses vegetais vamos encontrar carboidratos, proteínas, vitaminas, que costumam ser bastante completos, ok? Em seguida vamos ter uma fonte bastante grande de proteínas. Olhem só, o leite, você vai ter aqui carnes, uma grande fonte de elementos plásticos.
Por exemplo, proteínas são usadas para formar as nossas membranas plasmáticas, que são lipoproteicas. Mas proteínas também formam anticorpos, que atuam na defesa, formam enzimas que catalisam processos e assim por diante. E no ápice, na ponta, nós vamos ter o quê? Gorduras, óleos e doces. Tá? Então nós vamos ter aqui elementos também bastante energéticos. Tá? E vamos ter, obviamente, no ápice, portanto, você tem que comer mais o quê? Elemento energético. Então não caia naquela que, eu não posso comer, por exemplo, arroz, não posso comer feijão, né? Um prato equilibrado é aquele prato que nós dividimos em 4 regiões. Ou seja, 2/4, metade desse prato, nós vamos ter aqui os frutos, tá? E as verduras. Você vai encher aquele prato bem colorido aqui de frutos e verduras. O outro 1/4, isso aqui perfazem 2/4 ou metade. O outro 1/4, você vai colocar aqui carboidratos. Tá? Os carboidratos, aqui você vai ter o teu feijão, você vai ter o arroz, o macarrão e etc. E o outro, você vai ter aqui as proteínas, que tem função plástica, uma carne. Esse seria um prato ideal. Claro, não vai exagerar, pegar um prato também, seja uma forma, gigantesco. Ou fazer um prato que é uma montanha. É um prato normal, raso ali, bem dividido. Ok? Agora, quanto ao tubo digestório, o tubo digestório ele tem 2 tipos de tubo digestório na escala evolutiva dos animais, né? O tubo digestório pode ser incompleto, pode ser completo. O que é um tubo digestório incompleto? O tubo digestório incompleto é aquele que só tem boca, não tem ânus. Então o animal, ele ingere e ele vai jogar para fora tudo pelo mesmo buraco. Isso é típico de quem? Cnidários e plateumintes. Uma planária que é um plateuminte, ela tem um tubo digestório incompleto. Cnidários, por exemplo, a água-viva, uma hidra, o tubo digestório incompleto, só tem boca. Tá? E, obviamente, isso limita um pouco o tamanho do animal, porque ele tem que, entre aspas, comer e depois evacuar. Ele só tem boca, isso é incompleto. O tubo digestório completo surge a partir dos nemátoda. Nemátoda, molusca, anélida, artrópodo, equinoderme, cordado, tem tubo digestório completo. Ok? Então vamos lá. Tubo completo quando tem boca e ânus, ou boca e cloaca. Às vezes tem cloaca, que é o famoso 3 em 1. Tubo digestório, tubo reprodutor, tubo excretor, tudo no mesmo buraco. Aqui colocamos uma vaca, demonstrando isso. Seguindo. Digestão. A digestão ela pode ser também intracelular ou extracelular. O que é uma digestão intracelular? A digestão intracelular é quando ela ocorre exclusivamente dentro da célula. Só acontece num grupo exclusivamente, poríferos. E claro, se você pensar em outros organismos que não são animais, como os protozoários, eles também realizam digestão do tipo intracelular. Tá? Só dentro de células. Com anócitos começa a digestão, amebócitos terminam a digestão. Digestão extracelular é aquela que ocorre no interior de um tubo. Ela começa nos cnidários. Cnidário é um grupo que tem digestão extra e intra. Porífero só intra. E ela vai ser evidenciada em todos os demais grupos. Plateumintes, nemátoda e assim por diante até os cordados. Então extracelular é aquela que ocorre no tubo digestório. E ainda eu colocaria aqui para vocês um aspecto interessante que às vezes a digestão ela é extracorporal. Um exemplo clássico, uma aranha. Os aracnídeos não têm aparelho mastigador. Então a aranha ela vai paralisar a presa com o seu veneno, ela joga as enzimas digestórias para fora do corpo, dentro do corpo da presa, pré-digere o alimento, daí ela suga aquilo e termina a digestão. Então a digestão dela é extracorporal e extracelular. A estrela do mar, ela coloca o estômago dela para fora, dentro de uma ostra, e depois pré-digere e puxa o estômago de volta. Digestão extracelular e extracorporal. Ok? Então são casos à parte que complementam esse processo de digestão. Seguindo. O que é digestão? A digestão tem por objetivo a quebra de uma macromolécula, de uma molécula grande, em micromoléculas, passíveis de serem absorvidas e utilizadas. Se não consegue quebrar, aquilo que não consegue quebrar, sai com as fezes. Que tipo de moléculas são quebradas? Proteínas, lipídios, vamos ter carboidratos, que são quebrados em partículas menores, que possam ser absorvidas e utilizadas. Beleza? Isso é digestão. E esse processo todo, ele ocorre por hidrólise, ou seja, quebra através da molécula de água. Tá?
No entanto, o que vai acontecer? Para acelerar o processo de hidrólise, use os catalisadores biológicos, as enzimas. Só lembrando que uma enzima, para funcionar bem, ela depende de um pH adequado e depende de uma temperatura adequada e de uma concentração adequada em relação ao substrato. pH, temperatura e concentração. Então nós vamos ter aqui digestão, quebra de macro e micromoléculas através da hidrólise acelerada por catalisadores, que são as enzimas. A digestão ela pode ser mecânica ou ela pode ser física. A digestão mecânica, o que é um processo mecânico? Onde o indivíduo, por exemplo, eu estou me movimentando aqui. Isso aqui é um fenômeno físico-mecânico. Porque isso não altera a minha estrutura íntima da matéria e nem do assoalho, do chão que eu estou aqui. E pode ser repetido, posso me mexer novamente. O que é um processo químico? Aí eu vou colocar fogo num pedaço de papel. Transformou a molécula de uma em outra. Liberou fumaça, calor, luz. Eu posso pegar essa fumaça, calor e luz e fazer novamente uma folha de papel? É impossível. Portanto, esse é um fenômeno químico. Químico altera a estrutura íntima da matéria. Traduzindo, quando tem enzima no processo digestório, ele é químico. Então, por exemplo, na boca a insalivação é químico. No estômago a quimificação é químico. E no duodeno a quilificação, isso é químico. A transformação de uma molécula em outra. Físico. Mastigação na boca. Deglutição entre faringe e esôfago. Movimentos peristálticos do esôfago até o intestino. E a contração biliar para secretar a bile. Isso é físico ou mecânico. Seguindo, gente, conosco na tela. Se você observar, aqui nós temos o tubo digestório. Vamos ver as diferentes partes. Ó. Obviamente o alimento entra pela boca. Na boca teremos dentes, glândulas salivares e obviamente a língua. Dentes de leite, 20. Dentes definitivos, 32. Nós somos heterodontes e difiodontes. Temos dentes modificados em forma e função. Temos lá dentes caninos para cortar. Incisivos para cortar. Caninos para rasgar. Premolares e molares para mastigar. Ok? E vamos ter 32 dentes definitivos. Tá? Então vamos ter, além disso, a boca com os dentes que fazem a mastigação. Vamos ter também a língua que auxilia a mastigação e a deglutição. Tá? E as glândulas salivares. Tanto a parótida, que causa a paratodite ou cachumba quando infectada por vírus, tá? As sublinguais e as submandibulares, ou maxilares, mandibulares, né? São as glândulas que nós temos na boca, que vão produzir saliva. Depois temos a faringe, que é um órgão comum ao trato respiratório e ao trato digestório. Temos em seguida o esôfago, é nele que se iniciam os movimentos peristálticos ligando a faringe ao estômago. Vamos ter aqui o estômago, em formato de J. Vamos ter aqui a glândula, a maior glândula do corpo, que é o fígado, que é uma glândula anexa ao trato digestório. Vamos ter aqui o intestino. O intestino grosso, que é dividido em cólon, seco e reto. E o intestino delgado, que é dividido em duodeno, jejum e íleo. E no final, aqui no intestino grosso, o reto e aqui o ânus. Nós vamos ver agora cada uma dessas partes com vocês. Então acompanhe. A boca, como falei, é nela que ocorre a entrada do alimento. Temos os dentes, que vão estar ligados à mastigação e a língua auxilia isso. Tá? Não é que a língua mastiga, mas ela movimenta o alimento. Temos a língua, que tem outras funções também, como, por exemplo, ligado à fala, ligado ao paladar. E temos as glândulas salivares que liberam a saliva. E o que tem nessa saliva? Claro, vai ter água, mas tem uma enzima muito importante, que é a chamada amilase salivar, antigamente chamada de ptialina. Essa enzima tão importante, ela trabalha num pH por volta de mais ou menos 7, portanto um pH neutro. Tá? E claro, a temperatura, uma temperatura corporal, por volta aí de 37 graus Celsius. Ela tem a sua velocidade ótima. E o que essa amilase salivar faz? Olhem só, aqui nós temos um gráfico, onde nós temos a atividade enzimática e aqui o pH. O processo chamado insalivação, que é a atuação da amilase salivar sobre o amido, vai estimular a quebra do amido em maltose. O amido é uma molécula, um polissacarídeo com 4.000 glicoses. Muito grande e não pode ser absorvida.
A amilase salivar, ela vai atuar aqui acelerando essa hidrólise. Então aqui vai atuar a amilase salivar. Ela vai atuar sobre o amido, estimulando a quebra do amido em maltose. Maltose é um disacarídeo, só tem 2 glicoses, mas ainda é muito grande para ser absorvida. Portanto, aquilo que foi quebrado na boca, que é um processo químico, ainda não foi absorvido, porque a maltose é muito grande. E ó, o pH, ó, este gráfico refere-se à boca. pH 7, por volta de 7, é o pH que essa enzima tem atividade ótima, máxima, ok? O bolo é engolido, faringe e esôfago, né? Então aqui, nesse local aqui, o alimento é deglutido e vai acontecer aqui o processo de deglutição. Interessante, quando você engole, dê uma olhada aqui, ó. Se você pegar na tua glote, você engolir, aqui nós temos a glote e sobre ela a epiglote. Se você segurar aqui na glote e engolir, ó, o pomo de Adão, vai acontecer o quê? Eu vou engolir. Ele subiu, não subiu? Ó, engoli, ele subiu. Acontece o seguinte, o alimento está por aqui, então aqui nós temos a glote e aqui a epiglote. Ao lado, imagine que eu tenho o esôfago, aqui é o trato respiratório. A glote ligada ao trato respiratório, quando nós engolimos, ela sobe, encosta na epiglote e fechou o trato respiratório. O alimento é jogado para o trato digestório. Prova que se o indivíduo se engasgou, você tem que fazer a famosa manobra de Heimlich. Você vai fazer o quê? Você vai pegar a mão fechada, colocar aqui no que a gente chama boca de estômago, pegar a outra mão, o indivíduo por trás e pressiona o diafragma. Com isso, você vai ter uma pressão aqui que faz diminuir a área e aumentar a pressão, fazendo o objeto que está no trato respiratório sair. Tem que utilizar essa técnica de manobra de Heimlich para o indivíduo que está engasgado. A faringe é comum ao trato respiratório e digestório. Agora o esôfago é só do digestório, assim como a traqueia que vem em seguida é só do trato respiratório, ok? Deglutição, processo mecânico. E aí o alimento caiu no esôfago, que inicia os movimentos peristálticos. Também um processo mecânico, ó. Aqui o esôfago. Só um destaque para vocês, aqui tem o estômago, tá? E você observa aqui uma coisa que se chama de hérnia de hiato. Você observa aqui o diafragma, tá? E essa válvula que existe entre estômago e esôfago, tá? Aqui nós vamos ter uma válvulazinha que é chamada válvula cárdia. Aqui é a válvula cárdia. E no final do estômago é a tal da válvula piloro ou piloro, tá? O que pode acontecer? Você observa que um pedaço do estômago atravessou esse buraco de nome hiato e subiu para o tórax. Isso é a hérnia de hiato. A causa da hérnia de hiato principal é o famoso refluxo gastroesofágico. Pode gerar o refluxo, que tem que averiguar qual é a forma melhor de tratamento. Tá? O estômago. Observa que o estômago, então a parte superior que a gente chama de fundo do estômago, o fundo fica em cima, ok? Vamos ter o corpo do estômago, a maior porção. O estômago vai homogeneizar esse bolo alimentar, tá? E aqui é a válvula piloro, aqui é a válvula cárdia, que passa o diafragma. Tá? No estômago acontece um segundo processo chamado quimificação. É no estômago que vai atuar uma enzima chamada pepsina. Na verdade, a pepsina, quando ela é liberada na forma inativa, chamada pepsinogênio. Só que no estômago existe o HCl. O HCl, reagindo com o pepsinogênio, converte o pepsinogênio em pepsina. O que a pepsina faz? Ela acelera a quebra de proteínas em proteínas menores, os peptídeos. Tá? Proteínas menores. Tá? Então vai acelerar a quebra de proteínas em proteínas menores, tá? Os peptídeos, e eventualmente já sai algum aminoácido. Ok? Então vamos ver aqui um pequeno esquema. Tá? Então a HCl reagiu com o pepsinogênio, formou a pepsina. Qual o pH do estômago? Por causa do HCl, o pH varia de 0,9 a 2. Você me questionar, mas Cornélio, tão ácido, não ia destruir o próprio estômago? O estômago tem uma camada de muco aqui que protege contra essa acidez. Quando essa camada de muco é destruída e começa a irritar o estômago, existe um fenômeno inflamatório chamado gastrite, que muitas vezes tem um cunho bacteriano. A bactéria Helicobacter pylori destrói esse muco e aí, além de tomar uma medicação para refazer a capa de muco, também o indivíduo precisa tomar um antibiótico para eliminar essa bactéria. Quem determina a causa da gastrite, obviamente, é o exame, né,
que vai ter que ser feito, chamado endoscopia. E o médico vai avaliar se é necessário, né, averiguar, né, com biópsia se tiver alguma ferida, para verificar se essa gastrite também pode até, em um cunho maior, gerar uma úlcera, que já é uma ferida no próprio estômago, se tem alguma relação com algum tumor, se é bacteriana, se não é bacteriana, e aí vai sim disponibilizar o melhor tratamento para você. Seguindo. Então nós vamos ter também aqui mais um aspecto importante, ó, né, que a pepsina acelerou a quebra de proteína em peptídeos, que ainda são muito grandes e não são absorvidos. Eventualmente sai algum aminoácido. Então aquilo que foi quebrado na boca, que foi quebrado no estômago, ainda não tem um tamanho tão pequeno para ser absorvido. Uma outra curiosidade, existe no leite uma proteína chamada caseinogênio. Para que essa proteína solúvel seja quebrada, ela tem que virar caseína. Aí existe uma enzima que o nosso estômago produz, chamada de renina ou labifermento. A renina torna o caseinogênio em caseína, que é insolúvel. Entre aspas, era uma proteína invisível que passou a ser visível. Agora, essa proteína pode entrar aqui, ó. Ela pode ser quebrada através da pepsina. Pessoas que não têm renina ou labifermento, quando tomam leite, elas vão ter uma reação alérgica ao leite. Podem ter mal-estar, diarreia e etc. Isso não tem a ver com alergia à lactose, a intolerância à lactose. Esse é um outro processo por falta de caseinogênio, por falta de renina, né, o labifermento. É mais comum em pessoas de origem asiática, tá, que não tem tanta cultura de leite quanto o europeu. Uma questão adaptativa. Agora, o estômago, o alimento foi homogeneizado, ficou aquela pasta extremamente ácida. Então aqui o pH estomacal é um pH por volta de 2, que seria o pH ideal para termos uma velocidade máxima de atuação. Agora é interessante também, o estômago, esse alimento todo acidificado, chega no duodeno, a primeira porção do intestino. Lá no duodeno vai chegar um suco que vem do pâncreas, que é o suco pancreático. Mas também vai chegar o suco que vem do fígado, que é a bile. E vai ter um terceiro suco que é produzido pelo próprio duodeno, chamado suco entérico. Ok? Então olha aqui, ó. O pH, né, lá do duodeno, ele não pode permanecer ácido. Por isso que os sucos que serão jogados, como a bile, uma das primeiras funções da bile é fazer com que o pH ele seja alterado. Na verdade, a neutralização da acidez daquele quimo, que vai ter que virar quilo, vai, né, ocorrer com a liberação de bile, junto com o suco pancreático. Tá? O pH vai subir para 8 a 8,5. Tá? Vai chegar até 9, um pH alcalino, portanto. A função da bile, portanto, neutralizar a acidez do quimo. Tá? E outra função muito importante, tá? A bile tem por função emulsificar gorduras. Emulsificar, gente, não é quebrar. Imagina que você tem um bando de moléculas de gordura assim unida. Emulsificar é separar as moléculas, facilitando a ação da enzima lipase que vem em seguida. Emulsificar gorduras, ok? Duas funções da bile. Agora, no suco pancreático, nós vamos ter duas coisas importantes. Primeiro, o suco pancreático é rico em bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, juntamente com a bile, ajuda a neutralizar a acidez do quimo. Por quê? Porque o quilo formado ali, as enzimas que atuarão, elas dependem de um pH alcalino. Então esse pH tem que aumentar, tem que ficar em torno de 8,5 a 9. Então a bile e o suco pancreático tornam esse meio propício. Agora, olha só, além disso, o suco pancreático tem um rol de enzimas gigantesca. Então o pâncreas, que é uma glândula mista, porque tem uma função endócrina, que é produzir insulina e glucagon, tem também uma função exócrina, que é produzir o suco pancreático. Nesse suco eu vou destacar algumas enzimas importantes que existem ali. Então vamos lá, acompanhe a tabela conosco. Então, que tipo de enzima existe ali? A tripsina, que na verdade era tripsinogênio, virou tripsina, pela ação da enteroquinase, e a quimiotripsina e a milopepsina atuam num pH alcalino, acelerando a quebra, a quimiotripsina e a tripsina, de proteínas em peptídeos, proteínas menores. Eventualmente já sai algum aminoácido. Então a quimiotripsina e a tripsina, elas aceleram a quebra de proteínas. Aí você pode falar, mas Cornélio, peraí, você não falou que o estômago quebrava
proteínas em peptídeos com a ação da pepsina? Sim, mas não quebrou tudo. Então a quimitripsina e a tripsina vão ainda continuar quebrando proteínas em peptídeos e eventualmente sai algum aminoácido. Seguindo, amilopepsina, polissacarídeos, né? Então vamos ter lá, vamos quebrar, né? Amilopepsina, por exemplo, né? Vamos ter a amilase pancreática. Quebra o quê? Maltose. Tá? Quebra, desculpa, o amido em maltose. Então quebra o amido em maltose, mas não foi quebrado na boca, mas não foi quebrado tudo. Tá? E aí temos as enzimas que aceleram a quebra de ácidos nucleicos. A RNase e a DNase. Quebram DNA e RNA em nucleotídeos, que ainda são muito grandes. Tudo isso, peptídeo, maltose, os nucleotídeos não são absorvidos ainda, são muito grandes. A única coisa interessante que o suco pancreático produz, que já quebra alguma coisa para ser absorvido, é a lipase. A lipase, ela acelera a quebra de lipídios, lipídios, em glicerol e ácidos graxos, que podem prontamente serem absorvidos. Na verdade, os lipídios é a primeira molécula gigante que é totalmente quebrada, que pode ser absorvida e utilizada como tal. Agora eu te pergunto, acabou a digestão? Obviamente que não. Tem peptídeos para serem quebrados, tem maltose para ser quebrada. Tem que terminar a digestão. Aí entra o suco entérico, que termina a digestão. O que o suco entérico vai produzir? Enzimas, são liberadas num pH em torno de 7 e vão atuar num pH em torno de 8,5 a 9. Essas enzimas terminam de quebrar aquilo que ainda era muito grande. Então olha aqui, ó, acompanhe na tela. Tá? Você vai ter o suco entérico, por exemplo, produzindo várias peptidases, que quebram peptídeos em aminoácido. Aminoácidos são absorvidos. A maltase, que quebra a maltose em glicose. Glicose é absorvida. A sacarase, que quebra a sacarose em glicose mais frutose, que é absorvida. As nucleotidases, que quebram nucleotídeos em fosfato, pentose e base nitrogenada, que são absorvidos. Professor, quer dizer que eu como o DNA de um organismo, desmonto o DNA e uso para formar o meu DNA? Claro, é isso mesmo. Outro exemplo, ó, a lactase, que vai quebrar a lactose em glicose mais galactose. E aqui um alerta. Tem pessoas que têm intolerância à lactose, por quê? Porque não tem lactase. A sugestão é não comer alguma coisa com lactose ou ingerir a enzima lactase que acaba faltando. Então essa enzima ela pode ser utilizada ou reduzir ou tirar completamente algumas substâncias que derivam do leite na alimentação. Ok? Então aqui o suco entérico ele vai terminar a digestão, fazer a famosa digestão fina. E Cornélio, aquilo que não foi quebrado, por exemplo, você comeu celulose. A celulose ela não é quebrada, porque nós não temos a enzima celulase. Prova que a celulose vai sair nas tuas fezes. Você vai encontrar nas tuas fezes um pedacinho lá de folha de alface, aquele rolinho de tomate, você vai encontrar uma semente inteira, não vai encontrar? Vai dizer que você é diferente do que o Cornélio? Não, nós todos não temos a celulase. Então vai ter rolinho de tomate, vai ter folhinho de alface, vai ter sementinha lá no teu e no meu também. Né? Não tem como. Nós não temos a celulase. Só que por que eu como então celulose, Cornélio, se não tenho enzima celulase? Porque a celulose, quando bate no tubo digestório, aumenta o peristaltismo. Então a digestão acaba sendo muito melhor. E outro detalhe interessante, as famosas fibras, né? A celulose, essas fibras, elas aumentam o peristaltismo, fazendo o tubo digestório funcionar bem. E as fibras estimulam a liberação de bile. Só que a bile na sua constituição tem colesterol. Então se você comer fibra, você libera mais bile e produz mais bile e reduz o teu colesterol. Eu creio que você já ouviu falar que pessoas que comem mais fibras têm redução de colesterol, especialmente o famoso LDL, o mau colesterol, né? Então é interessante a ingestão de fibras, tá? Para redução de colesterol, mais uma importância aí. Seguindo, e aí claro, vai acontecer o quê? A absorção. Tudo aquilo que for pequeno pode ser absorvido, tanto de forma ativa quanto de forma passiva. Depende da molécula qual vai ser trabalhada, né? Para aumentar a absorção existem as vilosidades com microvelosidades. Ó. Então as velocidades intestinais, se você aumentar essas velocidades no microscópio eletrônico, vai encontrar microvelocidades. E aumentando muito a área absortiva. O Enem já cobrou isso. A presença delas aumenta a absorção. E ainda, claro, o intestino grosso, só para revisarmos. Aqui nós temos a parte final do intestino delgado. Então nós temos o duodeno, o jejuno e o íleo. Aqui é a válvula iliocecal, esse aqui é o seco. A primeira porção do intestino grosso, o cólon.
ascendente, transverso, descendente, a sigmoide e o reto, e aqui o ânus com esfíncter anal. E claro, isso vai liberar aquilo que não foi digerido, como fibras e elementos que o nosso organismo não conseguiu digerir. Aqui nós temos um resumo de sistema digestório. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro com a aula de número 7. E não esqueça, arrase no Enem 2015. Nós estamos com você. Valeu, pessoal.